Amém. Graça e paz, igreja do Senhor Jesus. Amém. Mais uma semana aí que está começando. Glória a Deus por isso. E última semana do mês aí que a gente também vai estar meditando sobre a longanimidade. E dando continuidade então à última ministração, onde nós falamos da longanimidade associada com a fé, com a espera, a paciência necessária para esperarmos a promessa do Senhor se cumprir em nossas vidas. Então, eu peço para você abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 6, para a gente lembrar o texto que a gente leu na última ministração, que diz assim, Hebreus capítulo 6, versículos 13 ao 15. Desculpa, versículo 12, 11 e 12. Hebreus 6, 11 e 12. Diz assim, desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Amém? Então, a Bíblia lembrando, nós falamos disso, mas lembrando aqui, para nós, a Bíblia nos orienta a termos então a mesma dedicação, a mesma diligência de quando nós recebemos uma palavra que o Senhor nos dá num culto ou numa profecia, de qualquer forma, o Senhor nos dá uma palavra e ali nós temos uma dedicação inicial, uma euforia, uma alegria, Nós tomamos posse, nós levantamos a mão, nós fechamos a mão, não importa a forma como você se coloca ali diante de uma palavra liberada, pelo Senhor na tua vida. Mas a chave aqui que a Bíblia nos mostra é de nós mostrarmos até o fim essa mesma dedicação. E esse até o fim é onde entra a longanimidade. Porque nós precisamos de paciência para manter a mesma pegada que a gente fala aqui no mundo, a mesma pegada do início até o fim. Porque no começo nós recebemos com alegria. Nós estamos no meio dos irmãos. Às vezes está tocando um louvor abençoado aqui. E nós vamos nos enchendo ali de alegria e de fé. Mas o que nós estamos lendo aqui, meditando, é que nós precisamos de paciência, de resistência. Nós precisamos renovar esta dedicação, essa alegria, para que ela seja constante, para que ela continue até ao fim. O que é o fim? É quando a promessa ela se cumpre. É quando as coisas acontecem. É quando o milagre acontece. Mas para a gente viver isso, nós vamos perceber aqui pelo exemplo, como nós lemos, para nós sermos imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade ou pela paciência herdam as promessas. Então nós temos aqui exemplos. Nós temos aqui irmãos do passado que também vivenciaram isso. Receberam uma promessa de Deus e viveram um milagre porque fizeram algumas coisas. E são essas coisas que nós precisamos aprender para nós fazermos igual, para nós imitarmos. E certamente também, assim como eles, nós também viveremos um milagre. Nós viveremos o cumprimento da promessa daquilo que Deus falou, por mais improvável que pareça, por mais impossível que seja. E aí que Deus ele faz mesmo. Porque é só Ele que pode fazer essas coisas, como fez com Abraão, um homem já avançado em idade, já com o corpo amortecido, como a Bíblia fala, e ser pai de multidões. Que lógica isso tem para o mundo, Além de ser alguém improvável para ter um único filho, Deus fala que Ele vai ser um pai de tantos filhos, quanto as estrelas do céu, quanto a areia da praia. Então olha só a grandeza daquilo que Deus ele quer realizar nas nossas vidas. Mas para vivermos isso, nós precisamos aprender com aqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Por quê? Porque é necessário manter a mesma dedicação do início ao fim. A mesma fé que você recebeu e tomou posse no momento em que ouviu a palavra, é você se exercitar, se adaptar, se renovar, se reinventar, para que aquilo seja novo para você a cada dia, que aquela promessa seja fresca para você a cada dia, e ela não se perca, ela não seja esquecida, ela não seja abandonada ou desacreditada, e você não viver aquilo que Deus ele quer realizar na sua vida. Então nós lemos ali um pouco, na continuação desse texto,
de Hebreus 6, né, no 13 ao 15 agora, que diz: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior para quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Então ele, esperou com paciência no Senhor para obter a promessa. E lá em Romanos, capítulo 4, nos traz detalhes de como Abraão ele se portou. Porque em Hebreus, no texto que eu li agora, só fala que depois de esperar com paciência, ele herdou a promessa. Nós não temos ali detalhe de como foi isso. Como é que ele esperou com paciência? Ele simplesmente ficou sentado ali, numa cadeira de balanço, esperando a promessa acontecer, deitou numa rede. O que ele fez? Romanos capítulo 4 nos traz detalhes sobre como é que Abraão ele esperou com paciência no Senhor e viveu a promessa. Então, lá no texto, eu vou estar lendo aqui também, Romanos 4, 18 ao 22, diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus. Mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. Então nós vimos aqui algumas coisas que Abraão fez, e que ele não fez. Coisas que ele fez e o que ele não fez. O que ele não fez? Ele não duvidou. O que ele fez? Ele se fortaleceu dando glória a Deus. Então ele não duvidou, ele não deixou a dúvida entrar no coração dele. E por outro lado, ele se fortaleceu, dando glória a Deus. Então como que isso acontece? Isso acontece, irmãos, quando o seu olhar ele está na promessa. Ou quando o seu olhar está nas circunstâncias. Se você colocar os seus olhos só nas circunstâncias e só se alimentar da sua realidade física, material, do mundo que está à sua volta, você vai alimentar a incredulidade, a dúvida. Você vai deixar a dúvida crescer no seu coração. E Abraão não duvidou. Mas se a gente ficar enchendo a nossa cabeça, ou dando lugar aos pensamentos que o inimigo lança, a gente começa a ter dúvidas no nosso coração. E, consequentemente, tristeza, frustração, aquela coisa de você não estar bem. Por outro lado, quando você olha para a promessa, como nós até falamos agora aqui, antes de louvar, e você começa a agradecer a Deus com tanta convicção por aquilo que vai acontecer, porque Ele disse, você começa a dar graças a Deus porque você ouviu a palavra, não porque aconteceu. Nós temos, é natural nosso, darmos glória a Deus quando algo bom acontece. Quando uma promessa se cumpre, ou mesmo uma boa notícia, um valor que você não esperava cai na sua conta ali, a sua empresa te paga, glória a Deus, Ou minha mãe, foi curada aí, glória a Deus, A gente agradece, é natural. Mas quando nós olharmos para esses exemplos e viver aquilo que eles viveram, irmãos, nós vamos começar a dar graças a Deus antes. Porque Deus falou. Assim fora dito, aqui, conforme fora dito, assim será a tua descendência. Abraão ele tinha só a promessa. Assim será a tua, olha para as estrelas do céu, olha para a areia do mar. Assim será a tua descendência. E ele dava glória a Deus por isso. Porque ele lembrava daquilo que Deus havia dito. Assim será a tua descendência. Glória a Deus. Glória a Deus porque assim será a minha descendência. Glória a Deus porque assim será a minha descendência. Então imagina a gente fazer isso. Começar a dar glória a Deus durante a semana. Em cima daquela palavra que a gente recebeu no culto de domingo. Ou no seu devocional. Ou de qualquer forma como Deus ele pode falar com você e você começar a dar glória a Deus, mesmo que tudo à sua volta pareça contrário, mesmo que tudo na sua realidade não
não condiz com aquilo que Deus está falando para você que vai acontecer. O que é o mais importante de tudo isso? É o que Deus fala. Então é você olhar para as circunstâncias e falar, não importa o que está acontecendo, o que importa é aquilo que Deus falou. Aquilo que Deus falou vai se cumprir, porque Ele é poderoso. Né? A Bíblia fala aqui que Abraão ele tinha essa fé de que Deus era poderoso para cumprir aquilo que prometera. Então é necessário a gente crer nisso também, irmão. Que Deus, aquilo que Ele fala para nós, aquilo que Ele libera sobre as nossas vidas, Ele é poderoso para cumpri-la. Ele é poderoso. E qual é o nosso trabalho nisso? É a gente regar o nosso coração com essa palavra, é lembrar dela constantemente, é anotar, é lembrar daquilo que Deus falou, principalmente quando uma circunstância diretamente contrária àquilo, ela venha se levantar na sua vida. É você lembrar da palavra e começar a combater aquela circunstância ou aquele pensamento com a palavra que Deus te deu. E dar glória a Deus. Aí não tem o que o inimigo fazer contra a tua vida, porque você desarma ele completamente. Quando você dá glória a Deus pela promessa e ignora no sentido de você não se deixar bater com a circunstância, com a realidade. Abraão não tinha uma realidade aqui? Ele não creu contra a esperança? O que ele podia esperar da vida dele ao olhar para o seu corpo de 100 anos? O que ele podia esperar da esposa, também ali com 90 anos? O que ele podia esperar? Né? Ele podia esperar qualquer coisa, menos que ele ia ser pai de uma multidão de filhos inumeráveis, como as estrelas do céu. Mas Deus havia dito isso a ele. Então, por um lado ele tinha aquela esperança natural, e pelo outro ele tinha esperança na palavra e na promessa de Deus. Então a Bíblia ela vai dizer o que para nós na continuação desse texto? E não somente por causa dele está escrito que lhe fora levado em conta, né? Tudo aquilo que ele fez de dar glória a Deus pela palavra, pela promessa. E aí no finalzinho, né, do 22 que a gente leu aqui, diz que por isso lhe foi também imputado como justiça. Então a justiça de Deus, nós vemos, irmãos, que não é pela obra, mas é pela fé que resulta em obras, né? Abraão, ele creu, por isso ele deu glória a Deus. E essa obra de fé, essa gratidão, esse louvor que ele louvava ao Senhor pela palavra de Deus, a Bíblia vai falar que isso fez com que Deus justificasse ele. Lhe foi imputado justiça de Deus pela fé, não pela obra, eu vou fazer isso para Deus fazer aquilo, não, ele creu na promessa. E ele provou essa fé fazendo algo. A fé sem obras, ela é morta. Então a fé verdadeira, ela sempre vai ela vai mover algo, ela vai gerar algo. E no caso dele, a fé dele se traduziu em glória a Deus, né? Em não duvidar da promessa, mas se fortalecer dando glória a Deus. Então essa foi a fé viva de Abraão, e isso lhe foi imputado por justiça. Deus falou, está feito, está justificado. E aí, na continuação, olha como que a palavra ela é direcionada agora para nós, para a igreja, para você. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputada, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos ao nosso Senhor. Né? Aquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor. Então a Bíblia está dizendo que se nós seguirmos os passos daqueles que pela fé herdaram as promessas, igualmente a nós também será imputada a justiça. Igualmente a nós Deus justificará e realizará em nós grandes coisas, irmãos. Promessas que Ele tem feito, ao longo da nossa caminhada, desde o dia que você começou a ouvir a voz de Deus. Eu tenho promessas desde o início ali da conversão, de 12 anos eu tenho escritinho ali no meu caderninho do meu primeiro ano de convertido. Porque, irmãos, o homem, ele pode esquecer, nós podemos esquecer, mas o Senhor, Ele não esquece. Então, no momento que a gente lembra, que a gente se alinha com aquilo que Deus quer realizar, Ele faz. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O mesmo Deus que operou maravilhas enquanto andou nessa terra, Ele opera hoje através da igreja, que é o corpo dele, que é o corpo de Cristo. Ele continua fazendo.
Nós precisamos entender onde nós estamos. O mundo que nós vivemos, que nos enche de informações, de conhecimentos, e é isso e aquilo, e sem perceber, essas coisas minam a fé inocente, a fé singela, aquela que simplesmente ouve e crê, que se prostra, que quando erra, sabe, vai na presença do Senhor e chora por ter entristecido o coração do papai. Sabe, é a essência, irmãos, nós temos perdido a essência, a simplicidade. Errou, pai, eu errei, eu pequei. Não, a gente deixa passar batido, a gente sai pecando, sai fazendo as coisas e vive como se nada tivesse acontecido. Pessoas usam o nome do Senhor Jesus para fazer tantas barbaridades, para ganhar dinheiro, para se aproveitar dos outros e acham que nada vai acontecer. Que, olha, está tudo tranquilo e vai vivendo a vida. Mas nós não podemos nos contaminar com isso, irmãos. Nós temos que olhar para o Senhor. Nós não podemos nos entristecer e desanimar dessa vida de fé que esses heróis da fé viveram por causa de pessoas que, infelizmente, se esquecem da essência e se tornam instrumentos de escândalo para afastar muitos da fé, da presença e do amor de Deus. Mas é algo, ontem eu vivi uma experiência tão gostosa aqui na IBD com os irmãos. Estávamos em 3 na sala ali e a gente nem abriu o livrinho da aula. Mas pensa no Espírito Santo fazendo tantas coisas no nosso meio, nos ensinando tantas coisas ali, como se fosse um bate-papo normal. Foi lindo demais, eu saí daqui com lágrima no olho, sabe, chorando com a presença do Senhor ainda tocando minha vida ali e falando da essência, que às vezes a gente se perde pelo caminho, porque a gente conhece tanta coisa que a gente acaba se perdendo da essência, de ser criança aos olhos do Pai, sabe? De perder a sinceridade de confessar um pecado, a sinceridade de que você tem tanto a aprender, a sinceridade de fazer o bem e não se cansar, a sinceridade de viver Jesus nessa terra, sem se importar com todas essas coisas que eu falei que acabou contaminando, né, a fé de muitos. E é isso, é vivermos nessa atmosfera de ouvir a palavra, de crer com o coração, de declarar com a boca, e saber que não importa as circunstâncias, vai se cumprir, porque Ele é um Deus de promessas, e é um Deus de poder, um Deus de amor, um Deus de fidelidade. E então, eu gostaria de concluir esse ensino que o Senhor tem nos trazido, com um texto que está lá em Tiago, capítulo 5, do versículo 7 ao 8, que fala totalmente aqui sobre essa paciência que a gente precisa ter para esperar da forma correta o cumprimento daquilo que Deus nos promete. Não é de braços cruzados, não é reclamando. É dando glória a Deus, é lembrando da promessa e se alegrando na promessa, agradecendo, sonhando, vendo, enxergando com os olhos da fé aquilo que Deus falou que vai fazer na tua vida. Tiago, capítulo 5, do 7 ao 8. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Aleluias. Então, esse exemplo, essa ilustração do lavrador, é exatamente aquilo que nós precisamos para trabalhar em prol, sabe? Trabalhar a favor para nós vivermos. Às vezes a gente joga contra nós mesmos, nos alimentando de coisas que a gente não deveria, falando aquilo que a gente não deveria, a gente joga contra nós mesmos, tiro no pé, sabe? Deus dá uma promessa e a gente fala coisas negativas a nós mesmos, sobre nós mesmos, que a gente não vai conseguir, que está difícil, até quando isso vai acontecer, quando isso vai acabar, e a gente acaba jogando contra. Nós temos que tomar como exemplo aqui o lavrador. O lavrador, irmãos, você sabe que para ele colher alguma coisa, ele pode ficar de braço cruzado, ele pode ficar olhando para a terra e para o céu e não fazer nada? Não. Ele pega uma semente que não é ele que cria. É Deus que cria a semente. Alguém aqui tem poder de criar uma semente? De fazer surgir do nada uma semente? Deus, Ele dá a semente. Mas quem tem que lavrar somos nós. Ele nos dá a palavra. Então nós temos que pegar essa palavra e plantar no nosso coração. E aí a gente tem que
regar essa palavra, a gente tem que lavrar ela, a gente tem que preparar o solo, tirar aquilo que contamina a nossa fé, ignorar, tirar fora e alimentar, né, com a palavra, com a promessa que Deus nos deu. É regar, é arar, é lavrar e esperar com paciência. Paciência até acontecer. Você tem que ser incansável, você tem que ser irredutível, você tem que ser resistente. E aí é interessante que, né, falar das primeiras e as últimas chuvas, né, como exemplo aqui, esperando com paciência, algo também que não vem de nós. A chuva não vem de nós, vem do Senhor. Mas a nossa parte é lavrar, é cuidar, é tirar aquilo que atrapalha o crescimento, é cuidar da terra. Vocês entendem como isso é trabalhoso, é importante? É você estar atento àquilo que vem para roubar aquela semente que Deus te deu. Então você tem que jogar a favor. Seja a favor de você mesmo. Começa a reforçar aquela palavra dentro de você e não anular ela. É reforçar, é meditar de dia e de noite, é agradecer por aquilo que Deus te deu. Ele já te deu, para Deus já está feito. Para nós ainda não, aos nossos olhos naturais. Mas para Ele, tudo que Ele libera sobre as nossas vidas já está feito. Então é a gente pegar essa palavra, reforçar ela no nosso coração e agradecer, dar graças a Deus, dar glória a Deus como Abraão fez. E aí, irmãos, quem dá crescimento é Deus. O momento que isso vai acontecer não cabe a nós, mas basta a gente confiar. Sobre essas primeiras e últimas chuvas, elas são conhecidas também como a chuva temporã e a chuva seródia. A chuva temporã é a primeira chuva e a seródia é a última. E ela cai no outono, né, na tradição lá na terra ali de Jerusalém, ali de Israel. A chuva temporã que cai no outono, especialmente no final de outubro, prepara o terreno para ser lavrado e semeado. Ele também é responsável por irrigar os campos recém-semeados. Já a chuva serôdia, que cai na primavera, principalmente entre março e maio, é fundamental para fazer com que o grão cresça e produza uma boa colheita. Então, essa mentalidade que nós temos que ter de ser lavradores, ou seja, que há algo que nós temos que fazer, mas que tem coisas que só Deus vai fazer e é no tempo dele. Basta a gente ter paciência, certeza, convicção de que vai acontecer e o milagre acontecerá nas nossas vidas, seja ele qual for, seja qual promessa Deus ele fez para você, ele é poderoso para cumprir aquilo que ele prometera. E aí um exemplo final para a gente terminar, de uma promessa que Deus nos deu, e que está muito relacionada com esse texto de Tiago que nós lemos aqui. João, capítulo 14, do versículo 1 ao 3. Nós lemos agora em Tiago, para sermos pacientes até a vinda do Senhor, para fortalecermos o nosso coração. E João 14, 1 a 3, ele é um exemplo de uma promessa que Deus deu a cada um de nós, que Ele deu a você, que diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois eu vou preparar-vos lugar. Depois que eu for e vos preparar lugar, voltarei e tomar-vos-ei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então essa promessa, que nós lemos em Tiago, até a vinda. E Jesus ele diz: eu voltarei e tomar-vos-ei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Glória a Deus, irmãos. Então, essa é a conclusão, dessa ministração sobre nós termos a paciência de esperarmos a promessa do Senhor se cumprir. Como? Dando glória a Deus, louvando antes de acontecer, agradecendo o tempo todo, lembrando da promessa. E certamente você vai se encaminhar para o mesmo caminho que Abraão trilhou e viveu, de viver realmente um milagre totalmente impossível. Porque pela fé, irmãos, nada é impossível para Deus. Pela fé nós vencemos o mundo. A Bíblia diz: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então jogue a favor, pare de se alimentar de coisas que anulam a sua fé, seja inocente, recupere a essência de ser, uma criança diante de Deus, de acreditar 100% naquilo que Deus fala que vai acontecer.
Porque se você olhar para o mundo, eles já vão colocar vírgulas, mais, porém, talvez, e aí pronto, já anulou a fé, porque não, assim não é possível, porque como é que pode? Para Deus, irmãos, tudo é possível. Se Ele falou, pega cada letra, cada vogal, cada consoante que Ele te dá e toma posse, porque Ele pode cumprir exatamente aquilo que Ele prometeu na sua vida, 100%, em nome de Jesus. Amém? E para terminar, Romanos 15:13 diz: E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Aleluia! Em nome de Jesus, Pai, queremos te agradecer por esse tempo precioso.